Todos temos uma caminhada e às vezes olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa chegou lá por acaso. Mas nada por acaso, porque todos nós temos uma caminhada onde Deus nos fala, onde Deus nos vai mostrando coisas, onde nós temos de tomar decisões, temos de fazer opções e tudo isso é a nossa caminhada. Então, isto faz na pessoa que nós somos hoje e onde que nós estamos hoje e o que estamos a fazer hoje. E, na verdade, a nossa caminhada nunca acaba. E hoje temos aqui conosco o Bispo Rafael. Então, Bispo Rafael, como é que está? Eu vou muito bem, Bispo. Vai muito bem. Então, você nasceu onde? Como que foi quando você era criança? Como que foi a salvação? Como que foi este princípio da sua caminhada? Sim, é uma grande alegria estar aqui participando desse programa. Bispo, eu nasci na cidade de São Paulo, no Brasil, e venho de uma família cristã, evangélica. Então, da parte dos meus pais, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe mais veio de uma família mesmo cristã, evangélica. O meu avô era pastor, a minha avó era regente de coral, maestrina, né? Maestra. Era envolvida na parte musical. Sim. Já o meu pai veio de uma família que era envolvida com bruxaria, umbanda, mas o meu pai saiu de casa muito cedo, se converteu muito jovem, com 13, 14 anos. Ok. Conheceu a minha mãe na igreja. Minha mãe era a filha do pastor, se conheceram, se apaixonaram, casaram muito cedo. Minha mãe casou com 16 anos, meu pai tinha 18 ou 19. E tiveram 4 filhos. Sim. Né? Você é número quanto? Eu sou o número 3. Número 3. Número 3. E foi interessante porque toda a memória que eu tenho dos meus pais e da minha infância foi sempre na igreja. Era até uma coisa que, quando criança, era esquisito, porque eu via os amigos na escola, festas de aniversário, amizades, viagens, mesmo dentro da família. Era habitual aquelas festas de fim de ano, de feriados prolongados. E o meu pai com a minha mãe sempre teve uma educação para com os filhos e de colocar sempre Deus em primeiro lugar. Então, onde eles iam, os filhos iam atrás. Ok. E o meu pai era pastor, né? Estava como pastor de um ministério, de um outro ministério no Brasil. E também uma outra mensagem que meu pai sempre passou para a gente era que as coisas de Deus sempre estavam em primeiro lugar. Então, era habitual, eu vi várias vezes o meu pai pedir demissão do trabalho para mudar para outra cidade. Ele é pastor, mas não estava a tempo integral. Não estava a tempo integral. Sim. Então, meu pai tinha profissão. Sim. E nos fins de semana e à noite pregava. Okay. E ele estava numa igreja e várias vezes ele quis pedir a demissão do trabalho, ia para outra cidade, passava lá um tempo naquela cidade. A igreja normalmente cedia uma casa pastoral ou coisa assim, e ele ia procurar trabalho e desenvolvia a igreja naquela região. Então, a minha infância e a memória que eu tenho da minha infância foi sempre na igreja. Tanto é que eu sirvo desde os 4, 5 anos. Sua caminhada começou bem cedo. Exato. Então, sempre no louvor, sempre ajudando no que fosse necessário. Não só eu, os meus irmãos todos, sempre desde criança. Vocês não sentiam, às vezes, pressão por causa dos amigos? Muita pressão. Por exemplo, principalmente na família. Né? Na família? Na família, por exemplo, tios, primos. Eu e os meus irmãos sempre estávamos fora das festas. Pronto. Né? Nunca participávamos das festividades familiares. Por quê? Porque a minha mãe e meu pai falavam, a nossa família somos nós. Né? Então, você não tem nada que ficar preocupado ali com a outra família. Pronto. Mas era complicado para a criança entender isso. Mesmo, por exemplo, festas de escola, a gente não entendia. Por que eu não posso participar de uma festa folclórica? Por que eu não posso participar de uma festa... a gente chama lá festa junina, né? Que é a festa... como se fosse festas populares aqui em Portugal. Por que não pode? Então, os meus pais sempre criaram os filhos então, na igreja. igreja. Eles não diziam, não podia ir à festa, mas porque tinha outras coisas de igreja, então... Era. Sim. Era. Então, não era nunca a prioridade, o mundo. Sempre a prioridade era a igreja. Então, eu cresci nesse ambiente. Meu pai também, ele mudava muito de cidades, porque ele era, vamos chamar, um pastor que no ministério era rotativo. Então, ele estava um tempo num lugar,
Sim. Depois desenvolvi ali um trabalho, era enviado para outro Então, lugar. nasceu em São Paulo, mas quer dizer, viveu em muitos lados. Eu cheguei, bispa, num ano, eu cheguei a mudar de escola 4 vezes. Ok. 4 vezes foi o meu recorde. Foi o recorde, sim. E isto era problemático? Isto era difícil para Muito vocês problemático. ou não? Graças a Deus eu nunca tive problema na escola. Sim. Mas os meus irmãos tiveram. Os meus irmãos tiveram problema de repetir, de não conseguir... Sim, porque depois é completamente diferente, né? Porque Sim. muda os colegas, muda o sistema de ensino. Você estava Sim. numa escola que era mais avançada, ia para outra Sim. que era mais devagar, né? Ou Sim. seja, mas graças a Deus eu consegui me safar, né? E terminei a escola. O último lugar que meu pai foi como pastor foi para Ribeirão Preto. Ok. Foi aí então que eu cheguei em Ribeirão Preto. Ok. Meu pai, ali, como pastor, chegou a pastorear uma igreja por quase 10 anos. Então, foi ali que a família se estabilizou mais. Ok. Foi o período em que a gente ficou mais tempo num lugar. Num lugar só. Agora, você estava a falar que do lado do seu pai, né? Também tinha estava muito envolvido em bruxaria. Sim. Isso afetou vocês? Afetou muito. Principalmente no começo principalmente no começo da caminhada do meu pai. Sim. Mas também na primeira igreja que ele assumiu. Ok. Então, ele tinha muito contato com a minha avó. Sim. Tinha muitos elos de ligação com a minha avó. Minha avó frequentava a casa do meu pai. Os netos, por vezes, iam visitar a Sim. avó. E isso trouxe problemas para a família. Meu pai e minha mãe discutiam muito. O seu avó era o quê? Ela fazia o quê? Meu avô e a minha avó, eles eram como pastores, mas da Umbanda. Umbanda é uma religião afro, né? Afro-brasileira, Ok. que mexe com o ocultismo. Mexe Ok. com o ocultismo, mexe com deuses ocultos, né? Então, eles eram como líderes lá, estilo pastor? Eram líderes. Sim. Minha avó tinha em casa mesmo uma espécie de uma capela dentro de casa. Ela dava consultas. Ok. As pessoas que tinham problemas iam até ela. Ela fazia consultas e fazia depois obras de bruxaria para a vida profissional, para a vida sentimental. Sim. Então, meu pai, embora ele tinha o entendimento de que aquilo era errado, Sim. mas ele não tinha o entendimento do cortar laços. Ok. Sim. Até eu... Ele tentava evangelizar ela ou si? Exatamente. Orava por ela, evangelizava ela, mantinha... Uma coisa é a família, outra coisa é a igreja. Ok. Né? E quando isso começou a dar problema na família, por exemplo, eu tinha muitos ataques quando criança por causa disso, por causa desse envolvimento. Era coisas esquisitas que aconteciam, ou assim? Eu lembro muito aquela história da Bíblia, da criança que o pai levou até Jesus, que se jogava no fogo, que rangia os dentes, que tinha doenças. E isso acontecia em casa. Sim. Você e os seus irmãos passavam por isso? Ou os pais também? Ou toda a gente? Passávamos por isso. Meus pais tinham discussões de repente, por nada. Sim. Né? E eram coisas que aconteciam e que prejudicavam a família. Ok. Até que o meu pai teve lá o abrir dos olhos e entendeu que aquilo estava mal. Por quê? Porque era a luz contra as trevas. Sim. Meu pai, sem ele perceber, ele não estava assumindo a autoridade. Sim. Então, ele entendeu aquilo, assumiu a autoridade, cortou esses laços, Sim. pararam as confusões dentro de casa. Sim. Então, você e os irmãos, que tipo de coisa que acontecia ali? Bispo, assim, por exemplo, eu vou falar por mim. Sim. Né? Mas eu tinha muito problema era muito mais que uma criança traquinas. Né? Eu era mesmo, vamos dizer assim, como diz lá no Brasil, era tentado. Ok. Era uma criança tentada. Por quê? Porque eu mexia com fogo, botava fogo no colchão, derrubava o fogão enquanto minha mãe estava fazendo comida. Era exagerado. Era Sim. exagerado. Não era uma criança... E sempre tinha a ver com fogo? Sempre tinha a ver com fogo. Em chamas, desde criança. Tinha sempre a ver com fogo. Sim. Rebeldia. Meu irmão, principalmente meu irmão mais velho, era muito rebelde, muito desobediente. Trazia ali um ambiente estranho dentro de casa. Sim. E quando meu pai teve esse entendimento, foi também, logo depois ele mudou dessa igreja, foi para outro estado do Brasil. Okay. E com isso também ajudou a cortar totalmente os laços totais da família. Então, aí notou-se uma diferença? Muita diferença, porque daí seguiu uma vida normal de uma família cristã.
Então aí o Rafael ficou calminha. De repente ficou calminho. Sim, quer dizer, não foi de repente, foi por alguma coisa, Sim, pronto, essas coisas que aconteciam. Por causa da decisão que ele tomou, por causa Sim. desses laços familiares que foram cortados, a gente passou a ter uma vida normal, de uma Sim. criança normal. Continuava a fazer as minhas traquinices, mas era uma coisa normal. Era mais normal, não é esta coisa muito, muito esquisita, Exato. muito estranha. Pronto. Entretanto, vocês entretanto já estavam em Ribeirão Preto, né? Então, Sim. lá em Ribeirão Preto, depois de uns 8, 10 anos que meu pai estava lá em Ribeirão Preto, ele recebeu um convite para ir assistir uma reunião de um apóstolo Sim. que estava no Brasil. Ah, ok. Um amigo do meu pai, muito próximo, convidou meu pai foi, assistiu a reunião, ficou maravilhado, adquiriu livros, adquiriu manuais. Mas como meu pai ele tinha a visão dele, Sim. então ele não amou, gostou, mas Sim. continuou na visão dele. Sim. Mas esse amigo do meu pai se filiou à Igreja Maná. Ok. O apóstolo que meu pai foi ver era o apóstolo Sim, Jorge sim. Tadeu. Foi quando a Igreja Maná foi para Ribeirão Preto. Ok. Então, esse bispo, esse amigo do meu pai, eles eram muito ligados, tentou levar o meu pai para se filiar também à Igreja Sim. Maná, mas meu pai não quis na época. O que se passa, bispo, é que passado mais ou menos um ano e pouco, o meu pai faleceu. Meu pai faleceu. Mas como foi? Ficou doente? Foi? Não, o meu pai ele já tinha uma enfermidade desde criança. Sim. Desde criança. E ele sempre lutou com aquilo. E ele também tinha problema de obesidade. Pronto. E quando ele teve um ataque Sim. devido a essa doença, ele teve algumas dificuldades, algumas complicações e levou a óbito, né? Pronto. Então ele faleceu, foi em novembro. Sim. E a nossa... Vocês tinham quantos anos? Foi em 2005. Foi em 2005. Eu tinha, nessa altura, nasci em 83 para 2005, eu tinha 20 e poucos, né? Pronto. 20 e poucos. Pois não sei, não estou a fazer eu conta. acho que era 20 e poucos. É a sua vida. Acho que era 20 e poucos. Sim. E com o falecimento do meu pai, foi um baque muito forte para a família, Claro. porque o meu pai era o ponto de contato de todos. Sim. Né? Então, era o exemplo, era o pai, era o amigo, foi muito complicado para a família gerir Sim. tudo isso. E nessa altura, na igreja que nós estávamos, nós nos sentimos um pouco assim, isolados com tudo que aconteceu. E, paralelamente, esse amigo do meu pai foi uma ajuda que foi tremenda, assim, no sentido de apoiar, de Sim. acompanhar. Na época, eles já estavam na Igreja Maná, foi quando ele nos apresentou o Bispo Garrido, Ok. né, que estava responsável na época pelo Brasil. O Bispo Garrido também, com muita sabedoria, foi acompanhando, foi ajudando. E a minha família se sentiu amparada. Num primeiro momento, a minha mãe e os meus irmãos mais velhos começaram a frequentar a Igreja Maná. Eu e a minha irmã, a Regiane, a mais nova. A Regiana é mais nova? A Regiane é a mais nova. Não nos adaptamos muito porque nós tínhamos os amigos, Sim, sim. já estávamos habituados à igreja. Mas teve uma cruzada do apóstolo lá em Ribeirão Preto. Foi até uma reunião de domingo, que foi o Curiacos. A gente foi convidado, né? E aquilo foi como que algo que envolvesse a gente. Porque a gente ficou mesmo vislumbrado, né, com aquilo que estava acontecendo, com a reunião, com as músicas, e a igreja recebeu a gente muito bem. E a gente acabou por, sem perceber, se integrar. Yeah. E passado 6 meses, 8 meses, nós já estávamos 100% integrados na igreja, fizemos o curso de diácono, curso básico, complementar, curso de diáconos. Sim, claro, sim. Né? Na época, o curso de diáconos era até feito por vídeo, então eram uns DVDs de português de Portugal, Ah, ok. que era dado. Isso era difícil para Não vocês? entendemos muita coisa, Não, muita coisa passou ao lado. Fomos aprendendo com o tempo. Sim. E então nós ingressamos na Igreja Maná. E foi isso, bispo. Então, começou a minha vida na Igreja Maná. Daí, eu costumo dizer que teve 2 etapas. Teve a etapa do Evangelho, que eu aprendi com meu pai, com a minha família, Sim. que é o evangelho de amar a Deus, o evangelho de ter temor, né, a Sim. Deus. Mas era um evangelho, bispa, que nós
entendíamos a importância de ser do evangelho, Sim. entendíamos a importância de ir à igreja, mas a nossa vida era uma coisa à parte. Sim. Não tinha um efeito, não estava a influenciar a nossa vida dia a dia. Exato, nós amávamos a Deus, falávamos que era cristão, íamos à igreja, mas, por exemplo, o nosso alvo era estudar, o nosso alvo era trabalhar, o nosso alvo era ter coisas. E esse foi o primeiro impacto que eu tive quando entrei na Igreja Maná. Que logo de cara era o dar tudo. E aquilo me chocou. Dar tudo, como assim? A tua vida já não é mais tua. E aquilo começou a me fazer dentro de mim uma luz. Né? Dar tudo. Agora que eu entreguei a minha vida a Jesus, a vida já não é mais minha. Eu estava fazendo curso, né? Eu me formei na Universidade de Gestão e estava, vamos dizer assim, galgando uma promoção no trabalho, era o meu sonho. Eu trabalhava numa empresa que era o meu sonho entrar naquela empresa. Estava terminando a universidade, tinha proposta para promoção, então aquilo estava no meu coração, né? Sim. Vou seguir uma carreira. Minha vida. A minha vida. E de repente, não, a vida já não é mais tua. O curso que você tem já não é mais para a tua carreira. O curso que você tem é para servir a Deus. O teu sonho já não é mais para você. O teu sonho agora é servir a Deus. E aquilo começou a entrar e teve alguns momentos que eu tive que me posicionar, principalmente. Foi um período em que a minha mãe, com os meus irmãos mais velhos, não se adaptaram à igreja na época e eles quiseram sair. E eu tive que me posicionar. Sim. Né? Junto com isso também eu estava iniciando o meu namoro com a Estela. Pronto. Foi aí que eu conheci a Estela, estava iniciando meu namoro com a Estela. E também fui chamado a tempo integral. Ok. Então, isso foi em 2006, 2007. Foi quando tudo isso começou a acontecer. Então, foi um turbilhão de coisas que aconteceram. O meu sonho, os meus projetos. Depois, a minha família que não estava se adaptando e estava desistindo da caminhada. Com essa coisa da igreja me chamar, com o namoro. E a Estela foi uma grande ajuda para mim. Sim. E, na verdade, isso foi uma época de decisões. Muitas decisões. Sim. Porque ali eu definiria o que eu sou hoje. Sim, é isso. Quer dizer, foi o tempo, olhando para trás, foi talvez uma das mais complicadas, mas também o mais importante, porque aí é que decidiu. Foi a partir dali que eu cortei totalmente os elos de ligação que eu tinha com as minhas decisões. Eu é que passei a tomar as decisões por mim mesmo. E para mim, foi um marco, por quê? Porque até então as minhas decisões eram muito ligadas ao meu pai, ligadas à minha família, e ali foi uma decisão que eu tomei por mim e por aquilo pela luz que eu recebi de Deus dentro de mim, né? Pela revelação que eu tive de Deus dentro de mim. Então, a Estela me ajudou muito, por quê? Porque foi um período em que ela e nós estávamos no começo de namoro, e ela sempre posicionada falou: Rafael, a tua decisão é indiferente do nosso namoro. Né? Então, não toma decisão com base no nosso namoro, porque a tua decisão é a tua decisão. Mas foi um período que a gente conversava muito, ela me explicava muita coisa, me ajudava muito, então decidi certo, né? Decidi. Sim, decidir certo. Olhando para trás, decidir certo, ainda bem. Decidi certo. E eu vim para Portugal, fiquei aqui um tempo sendo treinado na parte da administração, depois voltei, passei a tomar conta da administração lá no Brasil, estava no louvor, estava namorando, então para mim estava relax. Sim. Estava no relax, pronto, estava chegando. Esta agora é a minha vida para sempre. É a minha vida, é tocar, trabalhar na área que eu gostava, dentro da igreja, namorar, pronto, estava bem. Sim, vamos. Até que Deus apertou um pouquinho mais. Pronto, isto é muito bom, mas vamos... Isto não é o meu plano para ti, isto é muito básico. E veio uma outra experiência que foi, na época, nós estávamos em Ribeirão Preto e a igreja de São Paulo teve um problema de rebelião e pessoas que desertaram, que abandonaram, e a igreja praticamente acabou. E, na época, a Estela foi designada para recomeçar o trabalho lá em São Paulo. E eu fui convidado para ajudá-la. Já estava casada na época? Ainda não estávamos casados. Então, ela ia e eu ia junto para ajudar. Então, nós trabalhávamos de segunda a quinta em Ribeirão Preto, na administração. Sim. E depois, à tarde, nós viajávamos para São Paulo e ficávamos lá
quinta, sexta, sábado, domingo. Então foi um período de grande aprendizado, porque foi ali que eu aprendi, bispa, o pastoreio. Sim. Era uma igreja que começou do zero novamente, uma igreja que estava, de certa forma, machucada. Começamos ali do zero. A Estela, né, era responsável e eu fui aprendendo a igreja, né? Sim. Fui aprendendo curso de diáconos, dar grupo familiar, fazer consulta pastoral, fazer visita, nós visitávamos muito. Foi o meu primeiro também trabalho missionário, porque eu ia e dormia num quartinho lá no fundo da igreja. Sim. Tive as minhas experiências, Sim. minhas experiências com Deus. Passado 1 ano e pouco, um casal se destacou lá na casa, que foi o que hoje é bispo, né? Que é o Antônio Marcos e a Selma. Sim. Eles foram puxados na época, se destacaram, ficaram como responsáveis da igreja e nós voltamos para Ribeirão Preto, casamos, efetivamente. Eu assumi um trabalho novo lá em Ribeirão Preto, que foi talvez para mim a minha época do Projeto 500. Né? Me deram um grupo familiar numa região para desenvolver. Graças a Deus desenvolvemos lá, criamos a igreja. A Estela era a assessora da nação, junto com o bispo na época, secretariava o bispo. E passado um tempo, bispa, daí começou a nossa caminhada no ministério como bispo. Que daí foi quando o apóstolo, numa viagem, estava iniciando um projeto novo no sul do Brasil. Sim. Né? Eram alguns pastores de outros ministérios que queriam se filiar à igreja. O apóstolo mandou eu e a Estela para lá, para passar um tempo para fazer essa integração. Sim. Passamos lá 9 meses, depois de lá fomos para o Vale do Paraíba, ficamos lá mais 6 meses por causa foram os primeiros missionários que foram enviados daqui de Portugal para o Brasil. Então nós recebemos ele lá em Ribeirão, no Vale do Paraíba. Chegamos a abrir igrejas lá, fruto desses missionários que foram enviados daqui. E depois voltamos para Ribeirão Preto e, numa viagem do apóstolo, ele nos trouxe para cá. E hoje estamos aqui, já há 6 anos, Sim. Eu e a Estela. Já temos aqui a nossa filha. E sempre o que norteou a minha vida, pelo menos, foi aquela palavra que fez luz dentro de mim, que é o dar tudo. Sim. A vida já não é mais minha. E é isso que tem me mantido, bispa, e vai me manter até o final. Então, a palavra que você quer deixar para a pessoa que está assistindo, né? Quer dizer, há decisões que a pessoa toma, né? Mas o que é que você diz? Olha, isto é muito importante, a pessoa nunca pode perder isso. A pessoa, isto é crucial para que a pessoa ande sempre no caminho. Qual é o segredo, por dizer? Exato, bispa. O segredo, para mim, foi esse entendimento de Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor. E a partir do momento que eu entendi que Jesus era o Senhor e que agora já não era mais a minha vida, já não era mais os meus projetos, já não eram mais os meus sonhos, a partir daquele momento tudo mudou. As minhas decisões mudaram, as minhas atitudes mudaram. Senti coisas, todos nós sentimos. Dias maus, todos nós temos dias maus. Mas a decisão que eu fiz lá atrás, de Jesus ser o Senhor e de Ele que é a decisão para a minha vida, fez toda a diferença. É lógico que para manter essa decisão implica termos comunhão com Deus, implica nós não deixarmos certas coisas criarem no coração, como injustiças, como ofensas. Então, tudo é um processo, por isso que é uma caminhada, né? Uma caminhada. Até o título é uma caminhada. Então, é uma caminhada que nós vamos desenvolvendo, vamos aprendendo, mas o foco sempre é a tua vida já não é mais tua. Quer seja você a tempo integral ou não, já não existe mais evangelho part-time. Ou eu sou 100%, ou então não vai funcionar. Né? Então, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Deus a 100%, e o restante das coisas eu faço porque eu vivo nesse mundo e tenho que fazer. Mas o meu foco principal é obedecer a Deus, servir a Deus, e é isso, bispo. É isso. Muito obrigada, bispo Rafael. Então, terminamos aqui mais uma caminhada. Então, esse conselho muito sábio, né? Que nós, na verdade, são as decisões na vida que a pessoa toma, né? E depois nós ficamos com essas decisões. E mesmo quando passamos por situações, a pessoa fica firme nessa decisão. E o ponto que hoje ouvimos, né? Que se Deus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa vida, então, quer dizer, a nossa vida é dele. Então, aí a pessoa vai fazendo a caminhada, vai continuando. E assim
é assim mesmo. Então, a caminhada de toda a gente é diferente, mas o nosso alvo é sempre igual. É indo com Jesus e cada vez ser mais e mais parecida com Jesus.